A ausência de uma política clara no Brasil para a inovação e da preparação efetiva das pessoas faz com que os nossos empreendedores sejam verdadeiros heróis. Essa é a avaliação de Suzana Kakuta, CEO do Tecnocinos e a personagem deste episódio da série Mentes Transformadoras. Os grandes temas de tecnologias estratégicas, elas exigem investimento continuado, elas exigem políticas do cotidiano diferenciado. Um exemplo disso é, por exemplo, as relações de trabalho. Elas exigem um arcabouço tributário mais moderno e diferenciado. Tudo isso para dar, de um lado, incentivo para que essas novas economias surjam com força e não sejam ilhas isoladas, mas também para que a gente tenha isonomia frente ao mercado global. Porque o que a gente nota muito quando vai do lado de fora, assusta um pouco o que a gente vê acontecendo, por exemplo, na China, com o tema da inovação. Eu tive agora há poucos dias, na China, e uma das coisas que me chamou muito a atenção, o tema, por exemplo, da inteligência artificial perpassando todos os setores, todos os setores. E isso se dando a partir de uma política a nível estratégico, com linhas de financiamento, com uma programação para essas linhas e uma série de outras políticas dando sustentação. Então, acho que esse tema, no Brasil, ele realmente carece de uma política que seja confiável, porque por si empreender na área da inovação tecnológica tem muito risco. Daí você imagina o quanto que é heróico o nosso empreendedor hoje, que empreende, tem todo esse risco associado de ora a política está indo para esse lado, ora está indo para esse. O tema da educação, por exemplo, ele é fundamental para a gente fazer inovação. Tu tem que ter uma política de educação que pense qual é a necessidade de preparo do profissional de amanhã. E não dá para fazer uma nova economia com políticas de incentivo velhas. A gente tem discutido muito isso. Por exemplo, a questão da isonomia entre o que se pratica na Índia, na China, na questão do trabalho. Nós vivemos isso aqui no parque o tempo inteiro, aqui a tônica do trabalho são os jobs, Você inicia um trabalho, é como um projeto, e você vai com afinco, porque tem um curto prazo de tempo, aquilo ali, você mobiliza um time em função daquilo. No Brasil, você tem todo um regramento que é igual para todo tipo de empreendimento. Em outros países, você tem muito mais flexibilidade, você pode rodar várias horas de trabalho e depois compensar, sem isso penalizar os empreendimentos. Recentemente, no Brasil, a gente conseguiu avançar com as terceirizações, que para o nosso mundo da tecnologia é uma questão estratégica. Eu acho que a gente está vivendo um momento ímpar. Eu acho que em termos de mobilização isso é extremamente relevante, porque a gente sabe, o Rio Grande do Sul especialmente vai passar por um efeito muito significativo na sua demografia. Nós, em questão de 25 anos, 30 anos, isso é logo depois de amanhã, nós vamos estar com a nossa população economicamente ativa muito mais reduzida do que é hoje. Nós vamos ter mais gente com mais de 60 anos e menos gente na faixa produtiva. Isso significa que o Rio Grande do Sul tem duas opções em termos econômicos. Ou ele diminui de tamanho econômico, ou essas pessoas que estão ali, menos pessoas, vão ter que produzir muito mais para manter a qualidade de vida, para manter a educação, para manter o PIB do estado do Rio Grande do Sul crescendo. Se isso é uma verdade, o Rio Grande do Sul precisa ter uma política diferenciada de agregação de valor, porque produzir da maneira como a gente está produzindo hoje não vai dar conta desse novo futuro. Não adianta fazer inovação em qualquer país do mundo, é isso. Depende de três coisas. Conhecimento, que é a base para te impulsionar, dar saltos de qualidade, fazer coisas novas, que é um dos pressupostos da inovação. Você tem que ter o empreendedor, que tem a propensão a risco, porque inovar é risco, e você tem que ter política pública. Esse é um trinômio que não tem como funcionar sozinho. E hoje a gente pode até colocar a quarta hélice.
que não é a sociedade por si, mas são as pessoas, porque essa hélice ela passa a ser um grande fator diferenciador. O Rio Grande do Sul por muito tempo se orgulhou, né, de ser um estado com uma educação absolutamente diferenciada, de alta qualidade. Nós temos um tecido de formação no nosso estado. A gente, via de regra, nós estamos disputando a nível nacional primeira universidade pública, segunda, terceira universidade privada. Isso não é pouca coisa, né, num país importante como o Brasil, né? Mas tudo isso ainda não é o suficiente para a gente reter o jovem aqui, para a gente fazer simplesmente transformar isso em desenvolvimento. O desenvolvimento do estado do Rio Grande do Sul passa por duas coisas: modernizar o que nos trouxe até hoje, e aí está o couro e calçado, o moveleiro, o agronegócio, o automotivo, tudo isso é muito importante para o estado do Rio Grande do Sul, mas tem que ser modernizado, tem que receber inovação tecnológica, tem que ter uma injeção de inovação para suportar a globalização. O que está vindo aí, a gente está falando de acordo comercial, Mercosul, né, União Europeia, muda paradigma de qualidade, muda paradigma de custo, tudo isso, né? Então é importante. E o segundo é a inserção de novas economias. Essas duas coisas é que pode fazer a diferença para frente. Que a gente tem um desafio concreto, queira a gente dizer ou não. A gente sabe que o jovem sai lá da fronteira, faz uma boa universidade, está acostumado no seu dia a dia a lidar com o Palme, com o telefone, faz a sua operação bancária por telefone. Ele não pode voltar para dentro da porteira da família lá e aquilo tudo ser tocado do jeito que se tocava há 20, há 10, há 5 anos. Essa modernização também, ela é um fator extremamente importante para a entrada de uma nova geração. Mesclar a experiência de quem tem anos de caminho no protagonismo empresarial com jovens, eu acho que é um esforço extremamente importante para tu ter novas lideranças, porque não tem como você discutir políticas novas sem esse espírito novo também está à frente dessas discussões. Nós temos que ter cada vez mais pessoas que sejam influenciadores do que vem pela frente e não de como a gente conta a história. Então, assim, pessoas que tenham visão de mundo, que tenham no mínimo uma experiência internacional para ver como é que é feito do outro lado do mundo, que conheçam um pouquinho para onde é que o mundo está se movendo, para poder influenciar, porque fazer inovação também é um poder de arraste, né? Tu tem que ter bons exemplos para ir seguindo, né? Então, você ter jovens que consigam olhar para frente e mirar lá na frente e dizer é para lá que nós temos que ir, é para lá que eu vou, né? Eu acho que é de fundamental importância. Essas foram as ideias de Suzana Kakuta. Acompanhe a série Mentes Transformadoras em todos os canais do Jornal do Comércio. Até o próximo episódio.